Olá, meninos. Tudo bem? Eu espero que sim. Já estou com saudade da sala de aula. Tomara que vocês também estejam, né? E tomara que logo a gente possa voltar à nossa rotina. Hoje eu coloquei no GR8 dois textos e uma videoaula para vocês, que vai estar falando sobre o processo histórico do fortalecimento político e econômico dos Estados Unidos no cenário mundial. E eu vou estar dando uma explicadinha por esse áudio, porém, qualquer dúvida, eu peço que vocês depois entrem em contato comigo, tá bom? E vocês devem estar perguntando, professor, e as atividades? Semana que vem, se Deus quiser, nós teremos atividades, tá? Então, vamos lá. Esse Destino Manifesto foi uma doutrina expressada pelos Estados Unidos. Assim, as 13 colônias que formavam os Estados Unidos acreditavam que Deus estaria ajudando os Estados Unidos a comandar o mundo. Dessa forma, essa doutrina acreditava que o expansionismo geopolítico norte-americano era uma vontade de Deus. Dessa maneira, os políticos queriam divulgar como o país sendo superior a todos. Logo, a ideia era que as pessoas começassem a enxergar a superioridade e o progresso dos Estados Unidos e despertasse o desgosto por suas próprias pátrias. Ou seja, que o mundo todo começasse a olhar e falar, não, os Estados Unidos que é superior a todos. Nós jamais poderemos ser como ele, né? Então, dessa forma, o termo se naturalizou pelas ações políticos militares norte-americanos e logo esse Destino Manifesto ficou sendo apropriado para descrever a rápida expansão territorial do país durante a segunda metade do século XIX. E, ao mesmo tempo, o norte do México estava sendo anexado aos Estados Unidos. Esse termo se popularizou ainda mais quando passou a ser usado pela mídia. Assim, os meios de comunicação tinham como justificativa o Destino Manifesto para explicar e defender as ações militares do governo. Ou seja, se era uma vontade divina, se era uma vontade de Deus que os Estados Unidos tinham que se manifestar, que ele tinha que crescer, que ele tinha que ser melhor do que todos, as pessoas jamais iriam questionar a forma que isso fosse acontecer, seja por meio de guerras, por meio de invasões, né, pelas compras. Vamos supor, os Estados Unidos interessou por um terreno, por um lugar. Nós temos que vender, porque se é vontade divina, nós temos que ceder isso aos Estados Unidos. Então, dessa maneira, o Destino Manifesto serviu para reafirmar o sentimento de superioridade racial que atravessava os Estados Unidos historicamente. E logo eles acreditavam que dominariam descendentes indígenas, hispânicos e escravos, tudo pela vontade divina. A ideia imposta, né, por esse Destino Manifesto foi abandonada em 1850. Porém, em 1880 ela ressuscitou. Alguns políticos, em meio às eleições e à corrida colonial, utilizavam dessa doutrina para realizar suas ambições. Então, logo após, os próprios políticos, com apoio da mídia norte-americana, silenciaram esse termo e ele foi totalmente extinto, né? Porém, alguns especialistas, eles acreditavam que o fascínio pela ideia de dominação gerada pelo Destino Manifesto ainda estava viva no imaginário dos Estados Unidos no termo político-militar. Por mais disfarçado que parecia, as ideias de dominação dos Estados Unidos podem ser observadas durante toda a história, né? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Pode ser pelo grupo ou pode ser por particular, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.